E aí agora que eu quero te mostrar uma coisa que provavelmente vai destravar a sua cabeça. E aí no final eu vou falar as conclusões sobre as vantagens e desvantagens disso que eu vou te dizer aqui agora, tá bom? Porque tem algumas vantagens você investir aqui no Tesouro e tem algumas desvantagens você não investir nele. O que que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar uma outra visão. E se, talvez, você soubesse investir em ações? Se você tivesse aprendido a investir em ações agora, ou você tá no caminho para aprender aí, você tá se esforçando para criar uma carteira para sua filha, porque você tá tentando fazer o melhor negócio para sua filha, na é verdade? Beleza, então e se você, ao invés de comprar o Tesouro, se você comprasse ação? O que que será que daria? Se. E aí eu fiz uma simulação, onde eu peguei os mesmos 48 mil reais, ó, tá vendo aqui 47.999,98, os mesmos 48 mil aqui do Renda Mais, e aí eu investiria esses 48 mil reais em ações, para o que que aconteceria talvez daqui a 18 anos? Será que daqui a 18 anos faria mais sentido eu ter investido no Tesouro ou nas ações? Como eu não sei ler futuro, na renda fixa a gente consegue simular, né? Por que que o Tesouro Direto te dá uma calculadora para você calcular e simular? Porque é renda fixa. Então se é fixo eu consigo calcular. Quando eu falo da renda variável, eu não consigo calcular. Concorda comigo que eu não consigo calcular? Se eu não consigo calcular, eu tenho que olhar para o passado. Se hoje a Sara tivesse completando 18 anos e eu tivesse começado esse investimento há 18 anos atrás, ou no Tesouro ou nas ações, o que que teria dado melhor? Então eu peguei lá, ó, presta atenção aqui. Eu peguei os 48 mil, dividi em 7 ações só, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou te explicar os motivos dessas escolhas aqui: Banco do Brasil, Itaú, Endi, Eletrobras, CPFE, Petro e Vale. Não é nem as ações que deram mais rentabilidade não, viu? Eu não coloquei aqui, por exemplo, eu poderia roubar aqui de vocês, né? Esconder algum tipo de dado. Eu nem peguei aqui, tem algumas empresas aqui, Petro, Vale, Endi, Eletro, andou de lado, quase de lado, né? Quase de lado. Mas eu peguei isso aqui justamente para ser justo, porque você não vai conseguir escolher a melhor ação hoje. Hoje o Léo, se eu fosse montar uma carteira passada, eu não sei se eu poderia escolher a melhor ação. É óbvio que hoje a gente tem vantagem, sabe por quê? Nessa simulação que eu precisei pegar desde 2007 para 2025, vai dar 18 anos certinho, tá? Início de 2007, final de 2025, 18 anos certinho. Se eu fosse pegar hoje, eu teria outras opções de ações. Banco, BB Seguridade não existia lá naquela época, Caixa Seguridade não existia naquela época. Eu nem peguei VEG aqui para não destoar, porque VEG deu muita rentabilidade. Não coloquei Bitcoin, não coloquei nada. Não montei aí, se vocês quiserem eu faço uma simulação depois, montando a carteira como se fosse o Kraken mesmo, que é o meu método de alocação. Aí você ia ver o strike que ia acontecer. Mas aqui eu peguei, se você pegasse só as empresas mais famosinhas da época. Essa aqui era as mais... 2 bancos, 3 elétricas e Petro e Vale. Só para não ficar de fora, as 2 maiores empresas da Bolsa de Valores. Petro e Vale, beleza? E aí eu peguei e separei esses 48 mil em 7 partes iguais. Tá vendo aqui? No Banco do Brasil eu investi 6.800, no Itaú 6.800, 6.800, só um aporte único. Do mesmo jeito que seria aqui no Educa Mais, 48 mil de uma vez, aqui eu aportaria 6.800 em cada um de uma vez. O que que deu? Olha só, de 2007 a 2016, a rentabilidade foi só de 12%. De 2007 até 2016, eu estaria amargando uma lateralização doída. 10 anos, doída. E aí, de 2016 pra cá, deu uma valorizada. No final, olha lá, simulação 571% de rentabilidade. Será que isso aqui vai aposentar a Sarinha com 3 mil reais por mês durante 5 anos? Essa que é a dúvida. Será que isso aqui vai aposentar ela? Porque se a gente joga aqui, eu peguei desde 2007, ó, comparei o IPCA mais 7,12 e coloquei o Itaú, que o Itaú foi um dos destaques dessa carteira. O Itaú rendeu mais do que o IPCA mais 7. Só que, será que o Itaú vai gerar renda para aposentar a Sarinha? Porque, convenhamos, eu não posso só pensar na rentabilidade. Eu tô tentando aposentar a Sara durante 5 anos para ela não se preocupar com renda, não é verdade? Então, o que que eu fiz? Eu peguei todos esses ativos aqui, que eu mostrei para vocês, e lancei aqui no Investidor 10. Olha só, eu teria investido 48 mil reais, e aí eu teria 171 mil reais no final de valorização. Aqui você consegue ver, ó, Itaú, eu teria compro 1.544 cotas, teria esse valor aqui, olha que doideira, né? Você teria investido 6 mil e teria ganhado com valorização 35 mil. Eletrobras, a mesma coisa, Banco do Brasil, enfim, coloquei todos aqui. E aí o importante é a gente ver proveito, porque eu quero ver se eu aposentaria a Sara ou não mensalmente. Olha só aqui, ó, vou pegar aqui e mostrar tudo. Desde 2007, a média em 2007 mensal foi de 141, porque aí, diferente do IPCA+, ele renderia paradinho até 2043, 2043 começaria a pagar. Só que nas ações não. Se eu investir hoje, próximos meses eu já receberia dividendo. Então que desde o primeiro mês eu tô recebendo dividendo. E aí, ó, a média foi subindo, tá vendo? Em 2015 a média foi 202 dividendos por mês. Como que estaria isso em 2024? 894 reais por mês. E em 2025, 926 reais por mês de média. Isso aqui é o que eu teria. Ou seja,
seja, se eu fosse aposentar hoje a Sara e eu tivesse a mesma oportunidade de investir no Educa Mais lá atrás, presta atenção que eu vou te falar pra você não entender errado. O Educa Mais teria aposentado a Sara com R$ 3.000 por mês durante 5 anos, depois desapareceria. No caso das ações, você viu que veio subindo de 120, hoje já tá em 926 sem precisar aportar mais. R$ 926 por mês, só que esses 926, ele continuaria subindo conforme o tempo vai passando e ele não se findaria. É renda eterna. Desde quando ela tiver 18 até quando ela morrer com 130. É renda eterna. E, ponto muito importante, você viu aqui que R$ 110.000 de dividendo durante esse tempo todo, eles não foram reaportados. Eu não consigo fazer uma simulação aqui onde eles seriam reaportados para poder ver o quanto que teria de média. Mas perceba, se hoje eu tenho 171 mil de patrimônio e ele tá rendendo 926 de média, se eu tivesse reaportado esses 110, quanto seria, hein? Eu arrisco que passaria dos 2.000. Ou seja, quase alcançaria o Tesouro Renda Mais. Só que o Tesouro Renda Mais acabaria em 5 anos e isso aqui duraria para sempre. Duraria para sempre. E aqui agora eu quero justamente te mostrar o quão diferente seria se fosse no Renda Mais. Porque o Renda Mais é para aposentar durante 20 anos, que é o objetivo das ações, te aposentar por longo prazo. E aí, aqui o investimento seria 151 mil para aposentar a Sara com R$ 3.000 por mês durante 20 anos. Ô, vida fácil essa da Sara, né? O que aconteceria se eu fizesse a mesma coisa? Se eu pegasse agora e investisse nas mesmas ações. Só que ao invés de 48 mil, agora eu aportaria 151 mil. Ou seja, ao invés de aportar só 6.800 em cada ação, eu aportaria 21.500 em cada ação. Olha isso. Eu teria 21 mil em Banco Itaú, 21 mil em Banco Brasil, 21 mil em Endi, 21 mil em Eletro, 21 mil em CPFL, 21 mil em Petro, 21 mil em Vale. O que daria? Olha o que é isso aqui, galera. Olha isso aqui. Eu teria um patrimônio de 564 mil. De dividendos, eu teria recebido 271 mil. Aí a gente tá na desvantagem aqui quando a gente compara as ações. Por quê? Na simulação, quando eu faço com o Tesouro Direto, ele se auto-reaplica. Porque ele não paga dividendo, então ele se auto-reaplica até 2043. No caso das ações, não. Esses 271 mil aqui, eu não reapliquei ele. É como se eu tivesse pegado ele e tivesse gastado. Entendeu? É como se eu tivesse pegado ele e comprar tudo de carne, café e gastar tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Teoricamente, você teria reinvestido, beleza? Mas aqui na simulação eu não consigo reinvestir ele. Só por esse fator, você já sabe quem é que ganha, né? E olha que impressionante quando eu vou para Proventos agora nessa carteira, com essas 7 ações, só que agora eu investi 151 mil. Os 151 mil viraram 597 e pagaram um dividendão ali, tá? Então eu vou agora para Proventos. Perceba agora sobre as médias. Olha que bonito isso aqui, galera. Olha que bonito. Lá em 2007, eu tava recebendo 570 por mês de dividendo. Quanto que eu tô recebendo em 2025? Olha a média, 3.277. Só que aqui que tá a diferença, galera. Eu não sei se você tá entendendo isso. A diferença entre o Renda Mais e Educa Mais é que eles vencem. Você vai consumindo o principal e os juros. Aqui é 3.200 agora. A Sara vai ficar 20 anos, mais 20, mais 20, mais 20. A tendência é só ir aumentando, como foi aumentando. Você viu aqui aumentando. Então, a tendência é que daqui 40 anos ela esteja ganhando mais. E quando ela falecer, ela passa para outro. Quando o filho dela falecer, se não consumiu o dinheiro, passa para outro. Ou seja, é renda vitalícia, né, cara? Essa é a principal diferença. Essa que é a beleza, entende? E aí agora vamos falar então, porque aqui você viu que se for no Renda Mais, a carteira de ações não consegue chegar ao mesmo tempo que o Renda Mais nos 3 mil. Chega aqui nos 926, sem o reaporte de dividendo, óbvio, mas pontos importantes a serem considerados aqui, meu amigo. E agora você precisa prestar atenção para você não vacilar, porque muita gente vai ver esse vídeo e interpretar do jeito que quer. E aí que começa o lero-lero, né? Pontos importantes. Renda fixa é renda fixa. Não tem como competir contra a renda fixa quando se trata de previsibilidade, quando se trata de certeza, de segurança. Renda fixa é renda fixa. Então, perceba, a gente tá olhando aqui retrospectivamente para as ações, mas rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Então, não tem como a gente fazer essa simulação e falar assim, pô, eu tenho certeza que se eu investir em ações agora, daqui a 18 anos a Sara vai conseguir aí uma renda de R$ 3.000 por mês pro resto da vida. Mesmo que não seja 3 mil, seja R$ 2.000 por mês pro resto da vida, eu vou ter que complementar com R$ 1.000 por mês daqui a 18 anos, durante 5 anos, e depois eu vou conseguir aposentar ela pro resto da vida. Imagina a menina, um menino aí com 20, 23 anos, já com a renda de R$ 2, R$ 3.000. Não acho que você deve dar, mas tem gente, tem pai
pai que quer dar, né? Então imagina, realmente as ações, elas vencem no longo prazo, assim, de maneira esmagadora, esmagadora. Isso porque a minha simulação foi limitada, porque eu não consigo reinvestir os dividendos. Às vezes caiu um dividendo e eu vou reinvestir naquela que eu queria. Às vezes caiu mais dividendo e naquele momento eu não queria reaportar, eu queria investir em outra empresa, né? A gente não fez isso. Nós somos um organismo vivo e a gente com conhecimento dá para fazer alguns aportes mais estratégicos. Tô falando que você precisa ser o gênio do mercado, não, não é nada disso. Mas que dá para você, por exemplo, nesse momento, ao invés de comprar Vale aí que subiu pro 65, você consegue comprar BB Seguridade que ainda não subiu, ou precisa de um grau de genialidade muito grande para entender que BB Seguridade está muito mais descontada no momento em questão de margem do que Vale, ou do que alguma outra empresa, por exemplo, Taesa 11. Faz sentido você olhar para Taesa 11 hoje, você recebeu o dividendo hoje. Faz sentido você comprar tudo de Taesa 11 e não colocar nem um pouquinho, por exemplo, em Petrobras, agora que está descontado, ou em Prio 3, se você não gosta de estatal, que está descontado também por conta do Brent petróleo. Então é sobre racionalidade, né? A gente tá falando de racionalidade. Mas não tem como, e aí esse aqui é uma desvantagem das ações, não tem como a gente exigir 3 mil reais no mês. Não tem como. Inclusive, você consegue perceber que os meses eles vão flutuando. Olha só que em 2025, em janeiro foi 500 reais. Em março, 4 mil. Então você tem que ser um cara organizado para poder aposentar sua filha assim. Se a gente pega lá a carteira maior, ó, em janeiro foi 1.600, fevereiro 1.500, março 14 mil. Então você entende que aqui você precisa ser mais organizado. E é óbvio que se você está investindo em ações, ao invés de investir tudo na renda fixa, é sinal que você, teoricamente, tem menos pavor do risco, né? Você consegue administrar melhor psicologicamente seus medos. E, teoricamente, você conseguiria controlar também esses proventos. Mas, eu quero até saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo ou não, porque eu não simulei com fundo imobiliário, eu não simulei com exterior, eu não simulei nem reinvestindo os dividendos, eu não simulei. Se vocês quiserem, eu posso fazer outras simulações, mas eu quero que vocês digitem aqui nos comentários agora se você entendeu a diferença entre o Renda Mais, o Educa Mais, e se faz sentido para você que tá com a filha nascendo agora, ou que já tem 5, 7, 10 anos que seja, se faz sentido você investir ou na renda variável ou no Renda Mais, cada um com as suas vantagens. Renda Mais, previsibilidade, segurança, mas tem a desvantagem de consumir o principal, você não conseguir carregar isso por longo prazo. Na renda variável, instabilidade no pagamento de proventos, não tem constância no pagamento de proventos, é um sobe e desce nos pagamentos de proventos, afinal é renda variável. Você que tem empresa, você sabe, tem mês que você lucra mais, tem mês que você lucra menos. Então os dividendos vão ser diferentes, mês a mês. Só que no longo prazo ela vai repassar o IPCA do mesmo jeito que o Tesouro repassou e ainda vai subir proventos, porque a empresa não tem 100% de payout, então parte fica na empresa, é reinvestido na empresa, que inclusive rende mais do que o IPCA. E principalmente, tá? Agora eu vou dar aqui a principal vantagem das ações. As ações você tem desconto, você tem volatilidade, já que você consegue escolher os seus ativos de maneira muito mais frequente do que nos títulos. Suponha que você começa agora a investir aí no Tesouro Educa Mais com IPCA mais 7,12. Não é garantido que, imagina, a gente passa 18 anos, você não vai conseguir durante 18 anos possibilidades de investir em IPCA mais 7,12. Então, para você que tem um aporte único, talvez até faça sentido, e você tem aversão à renda variável, talvez até faça sentido de verdade, do fundo do coração, você pegar um Tesouro Educa Mais, por exemplo, se você quer só para faculdade, ou um Tesouro Renda Mais, se você tem capital para poder fazer um único aporte, e realmente seja para você, seja para sua filha, porque realmente estamos com taxas muito altas. Mas se você faz aporte mensal, e principalmente se os aportes são pequenos, minha opinião, renda variável faz mais sentido. É a chance que você tem de multiplicar seu capital, entende? É a chance que você tem.